Olá, bom dia a todos. Hoje nós vamos começar nossa segunda aula aqui do curso Masterclass sobre escola inglesa, uma introdução à sociedade internacional. E nessa segunda aula nós vamos explorar alguns conceitos, vamos tentar aprofundar alguns conceitos e, obviamente, aprofundar a ideia trabalhada por alguns dos autores mais relevantes da escola inglesa, da abordagem da escola inglesa, né? Então, nós vamos, primeiramente, fazer uma revisão geral sobre o que nós tratamos na aula passada e, logo em seguida, nós vamos entrar no conteúdo pertinente à aula de hoje. Na aula passada, nós abordamos a evolução da escola inglesa, uma perspectiva da grande discussão sobre a sociedade internacional. Nós falamos um pouco sobre essa diplomacia do império, né, que a escola inglesa acaba, de certa maneira, pensando e refletindo um pouco a respeito desse assunto. Nós falamos de algumas das fases mais importantes da escola inglesa, as fases, as obras e os autores. Logo em seguida, nós fizemos uma abordagem sobre alguns fatos e curiosidades a respeito da escola inglesa. Tratamos um pouco da abordagem da escola inglesa como uma espécie de terceira via, ou uma via média, entre, de um lado, o realismo e, de outro lado, o liberalismo, né? A escola inglesa, ela pretende, antes de tudo, ser uma espécie de terceira via, uma espécie de via média, e se propõe a ser uma escola, antes de tudo, racionalista. Falamos rapidamente sobre a questão do sistema westphaliano e o peso que o sistema westphaliano teve para as relações internacionais. E, finalmente, nós trabalhamos as três grandes perspectivas da escola inglesa. A primeira ideia, que é a ideia do sistema internacional, que tem como teórico máximo o Maquiavel e o Thomas Hobbes, né, que é uma abordagem mais realista das relações internacionais. No segundo momento, nós abordamos a ideia de sociedade mundial, que é uma abordagem de inspiração kantiana. E, finalmente, no terceiro momento, nós tratamos da ideia da ordem internacional, da sociedade internacional, que tem como seu principal expoente o jus naturalista, o jus filósofo holandês Hugo Grotius. Abordamos rapidamente fizemos uma rápida abordagem sobre as metodologias utilizadas pela escola inglesa, algumas teorias que estão em constante debate no interior da escola inglesa, com destaque para o realismo, o liberalismo, o marxismo e o pós-estruturalismo, e dessa maneira nós encerramos a nossa primeira aula. Na aula de hoje, nós vamos tentar avançar a discussão. Na segunda parte da aula, nós vamos avançar a discussão e vamos introduzir uma perspectiva histórico-estrutural da escola inglesa, né? Ou seja, a perspectiva de um campo de abordagem no interior das relações internacionais que vai tentar pensar não só os assuntos presentes do ponto de vista de uma abordagem científica da área, uma abordagem acadêmica da área sobre a escola inglesa, mas, antes de tudo, uma perspectiva histórica. Isso, a meu ver, é o grande diferencial aqui nessa abordagem sobre a escola inglesa. É a abordagem a respeito dos elementos históricos. Eu diria o seguinte: poucas são as abordagens de relações internacionais
que mergulham tão profundamente na história como a escola inglesa. E a nossa ideia aqui é fazer um resgate dessa perspectiva e tentar, à medida do possível, avançar na discussão a respeito desse tema. Então, a preocupação com o estudo, do estudo internacional, da ordem mundial, de uma sociedade internacional, de uma história mundial, e de como essas estruturas sociais da ordem internacional funcionam. No segundo momento, nós vamos abordar a escola inglesa e como ela leva em conta a história das relações internacionais em si, mas tende a rejeitar qualquer tipo de abordagem ou de explicação mecanicista dos fenômenos internacionais. Isso me parece um fato muito importante, muito relevante a respeito desse assunto. Por um motivo, as abordagens seguintes, as abordagens que tratam fundamentalmente das relações internacionais, elas têm uma perspectiva, às vezes, mecanicista ou mesmo utópica da história. Ao passo que a própria natureza da perspectiva inglesa é, de certa maneira, tentar superar essa perspectiva mais limitada das outras abordagens. Então, como é que vai funcionar do ponto de vista das outras abordagens? Nós vamos ter aqui, basicamente, 4 grandes concepções a respeito de como as teorias tratam o fenômeno histórico. A primeira abordagem é a abordagem realista, que vai levar em conta, antes de tudo, critérios relacionados à polaridade e à balança de poder. Ou seja, a escola realista, ela pensa a ordem internacional em linhas gerais, a partir de 3 grandes ramos, 3 grandes polaridades. A primeira, uma abordagem unilateral, unipolar, que, de certa maneira, consolida o hegemon, a grande liderança hegemônica. Uma perspectiva bipolar, bilateral, que visa o mundo, que observa o mundo sob o olhar de 2 grandes potências, ou, no caso do século XX, 2 superpotências. E uma terceira perspectiva, que é a perspectiva mais aberta, mais multilateral ou multipolar, que vai significar, nesse sentido, um olhar muito mais amplo e aberto, plural da ordem internacional. Só que o detalhe importante da perspectiva realista a respeito da história é que os realistas veem a história do ponto de vista filosófico, não do ponto de vista historiográfico. Isso é um dado importante. Ou seja, para os realistas, a história é, antes de tudo, um eterno devir. É, antes de tudo, um círculo contínuo de eventos que vão sempre ocorrer. E por um motivo. Os realistas, eles observam o mundo sob a perspectiva do homem, ou seja, uma natureza humana profundamente desconfiada, uma natureza humana profundamente hostil e que vê o outro como uma ameaça em potencial. Então, na ótica realista, uma visão mais pessimista da natureza humana será traduzida exatamente numa percepção de ordem internacional. Isso é um dado importante. Então, nesse sentido, o futuro será um simulado ao passado. Vai repetir, vai, de certa maneira, reiterar tudo que já aconteceu antes. A perspectiva liberal, por sua vez, ao contrário da realista, ela é muito otimista em relação ao passado. E vê o passado como um impulso para as transformações do presente e, antes de tudo, a concepção liberal das relações internacionais como uma espécie de aprimoramento do homem. A história é a história do aprendizado, é a história da progressão, da evolução do sujeito na história. Então, para um liberal,
o contínuo processo histórico diz respeito ao contínuo processo de aperfeiçoamento do homem. E, naturalmente, do aperfeiçoamento da própria ordem social, da própria sociedade. Daí, a grande lição dos liberais em relação a alguns eventos internacionais e a importância que se tem à área jurídica, por exemplo. Para os liberais, guerras e processos de paz significam evolução da sociedade, significam que nós estamos aprendendo com o passado e, de certa maneira, nós vamos deixar de repetir certos erros. Da importância dos tratados, dos acordos, das convenções, da própria diplomacia, no sentido de aperfeiçoamento não só dos estados, das pessoas, mas também da própria ordem internacional. Um terceiro ramo das relações internacionais, que vai dialogar com a história, é a abordagem marxista. A abordagem marxista é uma abordagem, antes de tudo, teleológica, ou seja, o conceito marxista é um conceito que visa um fim, e no caso especial do marxismo, uma sociedade sem Estado e sem classes, ou seja, a própria realização do comunismo. E a perspectiva marxista vê a história, antes de tudo, como uma espécie de campo aberto dos conflitos, aquilo que Marx vai chamar de luta de classes. Então, na concepção marxista, a história é a história da luta de classes, é a história do confronto entre classes sociais, entre aqueles que produzem e criam riqueza, ou seja, aqueles que são proprietários da força de trabalho, contra aqueles que exploram a força de trabalho e que detêm, por sua vez, os meios de produção. Logo, na visão marxista, a luta entre os indivíduos é marcada pela luta entre as classes sociais, entre explorados e exploradores. E isso, de certa maneira, será refletido na compreensão da ordem internacional, do sistema internacional, da própria história. Ou seja, é uma ideia segundo a qual a história progride do ponto de vista internacional a partir também do confronto entre as classes sociais. E, por fim, uma terceira perspectiva diz respeito à abordagem tanto pós-colonial quanto à abordagem construtivista, que vem uma relação de agente-estrutura, é um dado fundamental nas duas perspectivas, e de como a subjetividade, aspectos subjetivos vão ter muita importância nas relações internacionais. Sobretudo, as crenças, os valores e as identidades coletivas construídas por esses agentes nacionais e internacionais. Então, a história, do ponto de vista dessas abordagens teóricas, a história terá um papel, digamos, bastante limitado dentro de uma perspectiva de relações internacionais. Não é o que acontece na perspectiva da história inglesa. A escola inglesa, ela vai enfatizar muito a história, e ela é uma abordagem que se diz, que se apropria, que se coloca como historiográfica, antes de tudo. E daí a importância de uma certa abordagem tradicionalista das relações internacionais, ou seja, uma ênfase muito grande nos aspectos jurídicos da ordem e nos aspectos diplomáticos da ordem. É uma história tradicional, uma história que visa observar a progressão humana e a progressão da sociedade internacional através da própria história. A história não como um símbolo, a história não como um registro ou como um ponto de partida, mas a história do ponto de vista da sua interpretação e da sua totalidade. A escola inglesa ela faz uma historiografia das relações internacionais, ela está muito preocupada em fazer essa historiografia das relações internacionais, e ela está muito preocupada também em fazer uma espécie de sociologia da história das relações internacionais. Esse é um fator decisivo.
tanto a escola inglesa quanto a escola francesa de relações internacionais mergulham profundamente na história. E dois aspectos são importantes ao se destacar a especificidade da escola inglesa em relação à história. Primeiramente, o seu aspecto geral, e nesse aspecto geral, nós precisamos ver a história do ponto de vista da sua evolução, ou seja, a sucessão de acontecimentos que leva a uma espécie de evolução do sistema. Daí a escola inglesa enfatizar tão bem as três grandes fases: a fase de um sistema, a fase de uma sociedade e a fase de uma ordem. Um sistema internacional, realistas Maquiavel, Thomas Hobbes, uma sociedade internacional, Hugo Grotius, uma abordagem mais realista, mais racionalista, e uma terceira abordagem que seria uma espécie de sociedade mundial ou de uma ordem mundial. Essa sim, com certeza, de inspiração kantiana. Então, isso diz respeito a uma espécie de evolução do processo histórico, uma evolução do conceito, uma evolução da percepção de como a sociedade evolui. E um segundo momento a respeito desse assunto, diz respeito ao fato de que a sociedade internacional ela passa também por processos de expansão. O primeiro momento de evolução, o segundo momento de expansão da sociedade. E essa sociedade, ora expandida, na percepção da escola inglesa, será justamente a sociedade que vai tomar conta do processo, a sociedade que vai dar as regras, coordenar todas as relações internacionais. Essa expansão da sociedade internacional europeia, a partir do sistema westphaliano, será a grande novidade nos últimos 500 anos nas relações internacionais. Ou seja, a progressão, a evolução do sistema e, num dado momento, a sua expansão, o seu controle em termos de relações internacionais. Então, são dados importantes também, muito bem destacado pelos autores da Escola Inglesa de Relações Internacionais. A sociedade internacional, na história mundial, é o primeiro grande tema da escola inglesa e vai ser abordado pelo grande organizador da escola, que foi o cientista político inglês Martin White. E o Martin White, na sua obra póstuma, System of States, Sistema de Estados, uma obra que ele não publicou em vida, e sim uma obra que foi compilada, organizada pelos seus discípulos, sobretudo Radley Bull e Adam Watson. Essa obra ela vai tentar sistematizar, dar o início a um processo de sistematização da percepção de Martin White a respeito desse sistema de Estado. Então, no primeiro momento, um dado importante no conceito de White diz respeito à ideia de que pode ser um sistema de Estado ou um Estado de sistemas. Isso é algo interessante na perspectiva de Martin White. E o reconhecimento de que o sistema de Estados funciona como um grupo de soberania de Estados independentes, na interação com outros Estados que reconhecem e compartilham instituições comuns, como diplomacia e comércio. Aqui nós temos claramente um Martin White de viés realista. Isso é importante porque é nesse momento inicial que a escola inglesa vai se posicionar ao lado da vertente realista.
E esse posicionamento é um posicionamento que visa colocar os termos iniciais da escola. Ou seja, a escola pensando a história europeia a partir da ideia de sistema, né? A escola inglesa, quando volta, quando se apega à perspectiva realista, ela vai tentar entender, antes de tudo, uma sistemia, um funcionamento de como isso se constitui em termos de normas, regras e, principalmente, instituições. Então, esse momento inicial é um momento chave da escola inglesa e que Martin Wright certamente vai dar os primeiros contornos dessa interpretação mais realista da escola inglesa. Então, a importância das instituições, daquilo que hoje nós chamamos de regimes internacionais, é o elemento constitutivo e inicial para se entender um sistema internacional como um todo. Ainda na visão de Wright, o sistema de Estado é constituído por uma sociedade de obrigações e direitos mútuos, tal como na Grécia clássica, no Mediterrâneo e no sistema de Estados europeus, que nasce dos estertores da ordem medieval. Então, Martin Wright ele identifica ao longo da história 3 grandes momentos de sistemia internacional. No primeiro momento, na Grécia clássica, principalmente na Liga do Peloponeso, ou seja, dos estados, das cidades-estados membros de uma espécie de ordem grega, helênica, sobretudo helênica, né, que vai ter suas cidades-estados mais importantes, né, sobretudo Atenas, uma cidade comercial, Esparta, uma cidade militar, entre outras. Então, essa liga de países, de estados, visa, antes de tudo, consolidar um princípio de respeito, um princípio de diplomacia, contra, sobretudo, aquilo que os gregos chamavam de o bárbaro, né? As potências estrangeiras, as nações inimigas, etc. Então, esse primeiro momento nasce certamente na Grécia. O registro mais interessante desse período grego, não só do ponto de vista do ordenamento de uma sociedade internacional helênica grega, mas, sobretudo, a dissolução disso e de como esse sistema helênico entra em ebulição, entra em guerra, é a obra de Tucídides, A Guerra do Peloponeso, a história da Guerra do Peloponeso. Então, a obra de Tucídides é não só importante para entendermos essa sistemia histórica que se constitui, esse sistema de estados que vai ser constituído na Grécia Antiga, mas e principalmente a forma como Tucídides inaugura uma historiografia propriamente e uma historiografia da guerra e das relações internacionais. Então, a Grécia é o grande ponto de partida. Um sistema mediterrâneo, e aqui com destaque para 3 nações: Itália e as suas cidades mais importantes, tanto repúblicas quanto os principados. É bom sempre lembrar que a Itália, no começo, tanto no século XV quanto no século XVI, ainda não se constitui como uma unidade territorial, como uma nação propriamente. Isso vai ocorrer apenas no século XIX, precisamente em 1870. Mas já se tinha ali, a partir dessas cidades, desses estados, desses principados, dessas repúblicas, já se tinha ali claramente um sistema mediterrâneo. E esse sistema mediterrâneo, que se inaugura com as cidades italianas, vai se expandir para a constituição em parceria com a Espanha e com Portugal. Então, essa tríade vai se tornar algo muito importante para se entender o sistema do Mediterrâneo.
E, finalmente, o sistema europeu propriamente. O sistema europeu que vai nascer, que vai se consolidar em dois grandes momentos, em dois grandes fenômenos históricos. Primeiramente, no contexto do fim da Guerra dos 30 Anos, que iniciou em 1608 e terminou em 1648. O término da Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra de religião, consolida o sistema de Westfália. O sistema de Westfália é um sistema que vai reconhecer os estados nacionais como principal elo das relações internacionais. Tá? E, num segundo momento, se tem a consolidação de um sistema, esse também será inaugurado num pós-guerra, de um sistema mais próximo de um concerto europeu. Então, se nós tivemos, no primeiro momento, um sistema westfaliano muito, muito próximo da ideia de um Estado nacional, de uma razão de Estado, para ficarmos aqui na expressão do cardeal Richelieu, o segundo momento, logo após as guerras napoleônicas, exatamente em 1815, nós teremos a consolidação de um sistema vienense, a partir do Congresso de Viena, onde se tem ali a formação dos estados das grandes potências europeias, leia-se, Grã-Bretanha, Rússia, Prússia, França, as grandes nações europeias e, obviamente, essas nações constituindo um concerto europeu, uma razão de sistema. A Guerra dos 30 Anos e o sistema westfaliano consolidam uma razão de Estado. As guerras napoleônicas e o Congresso de Viena consagram uma razão de sistema. Essa razão de sistema, diga-se de passagem, que vai durar aproximadamente um século. Né? Esse sistema só será implodido ali no contexto, no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, o fato importante aqui na abordagem de Martin Wright é isso. É que nesse sistema nós temos aqui o momento de evolução de uma ordem europeia e o momento da sua expansão, quando essa ordem europeia ela se expande pelo mundo. Né? Martin Wright propõe uma taxonomia para os sistemas de Estado. E como é que vai funcionar essa taxonomia na percepção de Martin Wright? Ele vai pensar, primeiramente, num sistema estatal internacional, uma Europa, um sistema grego, um sistema helênico, em contraponto a um sistema estatal sucerano. Tá? O que vem a ser esse sistema estatal sucerano? É a própria rejeição da ideia de um sistema imperial, de um sistema expansivo. Os sistemas suceranos, eles são sistemas localizados, são sistemas regionalizados. São sistemas que se contêm do ponto de vista da expansão territorial. Então, o sucerano é o Império Bizantino e foi um império localizado, basicamente onde hoje é a Turquia. E, obviamente, isso vai se transformar em outra coisa, né, que vai ser o Império Otomano, mas já é outro momento histórico. A China, que nunca teve grandes expansões pelo mundo, né? A China sempre foi uma nação muito fechada em si. E os califados, em geral, que adotam sistemas mais descentralizados de poder. Esse sistema estatal internacional será caracterizado como estados primários,
como sistema de estados primários, ao passo que o sistema sucerano será reconhecido aí como estado secundário. Então, Martin White, ele pontua muito bem essa distinção entre essas duas taxonomias de sistema de estado. Vamos agora iniciar a abordagem do ponto de vista do discípulo de Martin White, que foi o Adam Walton, um dos discípulos, aliás. Então, Adam Walton, ele vai aprofundar muito mais ainda a perspectiva histórica iniciada por Martin White. De que maneira ele vai fazer isso? Ele vai desenvolver uma metodologia especial para o estudo da história e das relações internacionais, e essa metodologia vai ter o nome de método comparativo. E o método comparativo, é sempre bom pontuarmos isso, ele diz respeito, antes de tudo, à comparação de coisas distintas, de sistemas diferentes. E o Adam Walton, ele volta muito mais ainda, ele regride muito mais ainda na sua perspectiva histórica. Ele volta a sociedades antigas, sociedades cuja documentação é muito limitada, muito restrita, mas ele faz questão de fazer essa espécie de arqueologia não para enfatizar o aspecto expansivo dessa sociedade internacional, coisa que Martin White, ao enfatizar o sistema westphaliano de 1648 e o sistema vienense de 1808, que enfatiza fundamentalmente o aspecto expansivo da ordem, Adam Walton, por sua vez, pretende analisar a evolução dessa sociedade internacional. Então, ele volta à antiga civilização suméria, à antiga civilização dos assírios, passando por gregos, romanos, indianos, chineses, bizantinos, islâmicos, europeu medieval e o europeu moderno. Então, a forma como Adam Walton aborda a história das relações internacionais é numa perspectiva, primeiramente, comparativa, como esse sistema ele vai progredindo e elementos vão ser, de certa maneira, trocados e emprestados entre essas civilizações, mas o seu aspecto, aí está a centralidade da abordagem no aspecto evolutivo do sistema internacional. Então, isso é algo muito importante para nós entendermos aqui. A ambição teórica de Adam Walton é uma ambição que tem como fundo o método comparado. Tá? E, certamente, o que Adam Walton pretende fazer nessa sua abordagem comparativista é tentar entender essas estruturas das sociedades internacionais. Quando ele enfatiza esse aspecto estrutural, ele quer tratar, antes de tudo, do aspecto sociológico, político e institucional dessas sociedades. É algo que ele faz com muita sabedoria, diga-se de passagem. E ele consegue, de certa maneira, estruturar duas grandes perspectivas teóricas do ponto de vista da sua abordagem evolucionista. Uma perspectiva de descentralização dessa sociedade internacional e uma perspectiva mais de centralização dessa sociedade internacional.
A perspectiva da descentralização é, obviamente, uma perspectiva anárquica, de um modelo anárquico, descentralizado, significando que cada um pode tomar decisão, cada um pode fazer as suas escolhas políticas, um sistema anárquico, um sistema altamente descentralizado. E o contrário de um sistema anárquico, na observação de Adam Walton, é um sistema altamente centralizado, que é o modelo imperial. E aqui tem um dado importante, que é que essa linha traçada por essas duas abordagens, por essas duas perspectivas teóricas. De um lado, uma centralização, império, do outro, uma descentralização, ou seja, a anarquia. A anarquia, obviamente, aqui na obra de Adam Walton, é uma anarquia tanto no sentido realista do termo, quanto no sentido liberal do termo. E aqui vem uma consideração importante a respeito do que o Adam Walton aborda. O extremo do espectro anarquia-império é insustentável por muito tempo. E, por isso, a posição de equilíbrio mediana é a hegemonia. Há diferenças significativas entre o princípio formal do grau de integração de uma sociedade internacional e problemas de legitimidade. A legitimidade e o poder são cruciais para a estabilidade. Ou seja, o que isso significa na prática? Significa o seguinte: o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a ordem internacional, na verdade, ela não é puramente anárquica, descentralizada, tampouco a ordem internacional, o sistema internacional, a sociedade internacional é caracterizada pelo império total e absoluto. E daí a sua proposta de um tipo de sistema de sociedade internacional pendular. Ou seja, o pêndulo da história é o pêndulo entre a anarquia e o império. Ou seja, o pêndulo vai do processo de descentralização máxima ao processo de centralização máxima. E esse meio termo diz respeito ao conceito de hegemonia. E esse conceito, na metáfora de Waltz, é o dado histórico mais relevante. Ou seja, o fenômeno mais comum do ponto de vista das relações internacionais não é nem tanto o império, nem tampouco a anarquia, mas a possibilidade da hegemonia. E por que a hegemonia? Porque a hegemonia trata da possibilidade de um Estado ter a combinação de dois fatores. De um lado, poder, do outro lado, a força. Ou seja, os Estados modernos e os Estados da antiguidade, em maior ou menor sentido, conseguiram exercer tanto a força quanto o poder. Então, daí a ênfase dada por Walton à possibilidade de uma sociedade internacional muito mais propensa à hegemonia do que ao império e à anarquia no sentido estrito. Dando continuidade, vamos ver rapidamente aqui um conceito importante também, uma introdução importante da escola inglesa, que é a questão da sociedade internacional regional, ou seja, a escola inglesa enfatiza muito
um aspecto regional, né, um aspecto que cada vez mais os estudiosos de relações internacionais, os estudiosos de política externa, de ciência política, enfim, assuntos correlatos, cada vez enfatizam mais o aspecto do regionalismo. E a escola inglesa, ela vai falar de um sistema internacional regional como um tipo de sociedade internacional subglobal. Essa sociedade regional pode igualmente evoluir em relativa harmonia com o nível global. E esse assunto da região é um assunto fundamental diante do mundo que nós estamos, ou seja, se hoje muitas nações se colocam no cenário internacional do ponto de vista da afirmação das suas identidades regionais, ou mesmo a capacidade de influenciar a sua região, certamente essa abordagem, essa percepção, ela está linkada à escola inglesa. A escola inglesa enfatiza isso, enfatiza o aspecto do regionalismo. Nós podemos aí entender o regionalismo no seu sentido literal mesmo, de que o mundo é dividido por regiões, não só regiões do ponto de vista geográfico, América, Europa, África, Oceania, Ásia, enfim, mas também o funcionamento subregional, como, por exemplo, a América do Sul, América Central, Europa do Leste, Europa Central, ou mesmo coisas muito específicas, como, por exemplo, o Atlântico, ou a região dos Balcãs, Mar Negro, entre outras coisas. São espaços geográficos, são espaços regionalizados, onde nós teremos uma correlação de forças, uma correlação de poder muito efetiva. Então, daqui é um dado importante e uma ênfase muito dada pela escola inglesa no sentido de pontuar muito bem o fenômeno regional. E, obviamente, eles vão destacar aqui dois grandes aspectos dessa sociedade internacional regional. Primeiro momento, há diferentes sociedades internacionais pré-modernas ao redor do mundo. Algo que eu particularmente considero muito importante na escola inglesa é justamente reconhecer o fato de que, mesmo com a evolução do sistema westphaliano, mesmo com a expansão do sistema westphaliano e o próprio reconhecimento de uma comunidade internacional povoada por estados, um sistema de estados, isso, por sua vez, não torna o mundo plenamente moderno, no sentido de aceitar de forma integral e absoluta os valores colocados pelo sistema westphaliano. Pelo contrário, nós vamos encontrar aqui e acolá vácuos, espaços, regiões onde o sistema westphaliano ainda não deu o ar da graça. Ou seja, nós vamos encontrar ainda muitos momentos do mundo, muitos espaços do mundo, onde a ordem westphaliana não funciona, ou não existe, ou ninguém sabe nem o que é. É por isso que nós temos no mundo ainda muitas tribos, muitas etnias, povos sem estados. Isso é a realidade do mundo, ou seja, de que o mundo ainda não foi plenamente modernizado no sentido de absorver as instituições westphalianas. Esse é o primeiro momento, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a dificuldade que algumas regiões do mundo tendem a aceitar o projeto westphaliano na sua totalidade. E há, inclusive, resistência ao projeto westphaliano. Então, são dois aspectos importantes que nós devemos destacar aqui
a respeito dessa sociedade internacional regional. A respeito da expansão da sociedade europeia, da sociedade internacional europeia, nós devemos destacar aqui, principalmente, os caminhos trilhados por essa sociedade internacional. E a escola inglesa enfatiza 2 grandes caminhos trilhados. Um caminho policêntrico, um caminho monocêntrico. Então, o que vinha a ser esse caminho policêntrico? Diz respeito aos vários núcleos civilizatórios do mundo antigo e clássico, que se expandiram por conta do contato e desenvolveram regras de mediação para suas relações. E o momento de um sistema monocêntrico, onde um único núcleo civilizatório foi o responsável pelo ordenamento geral das regras, normas e instituições. Então, são 2 grandes provocações aqui colocadas pela escola inglesa. No primeiro momento, núcleo civilizatório, ou seja, um núcleo descentralizado, onde várias nações podem dar a sua contribuição, podem participar da formação, da evolução e da expansão dessa sociedade internacional global, ou no outro momento, onde apenas um único núcleo civilizatório, uma única nação, um único país consegue fazer. E esse, no caso, vai ser o sistema monocêntrico. E aqui é o motivo para iniciarmos a discussão do nosso terceiro autor, que é o Radley Bull. O Radley Bull, um autor também muito importante das relações internacionais e também um autor importante da Escola Inglesa de Relações Internacionais. E o que ele vai enfatizar na sua abordagem? Ele vai enfatizar 4 grandes momentos dessa sociedade que ele denomina de sociedade anárquica. No primeiro momento, a emergência de uma sociedade internacional cristã, e aqui é claramente uma referência a esse sistema monocêntrico, ou seja, uma sociedade cristã que tem seus valores próprios, particulares, e que esses valores vão se expandir de tal maneira que vão conquistar outros pontos do mundo. Isso aqui é um dado importante. No segundo momento, uma mudança na concepção do direito, de um direito natural, de um justnaturalismo, para um direito positivado, para um direito positivo. E certamente a grande mudança dessa concepção do direito foi a assim chamada a Revolução Francesa. As revoluções burguesas, em geral, tanto a Revolução Gloriosa, de 1688, quanto a Revolução Americana, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, 1776, quanto a própria Revolução Francesa, de 1789. Esses momentos são momentos de consolidação de um direito positivo, ou seja, de um direito respaldado em regras universalmente reconhecidas e aceitas, pelo controle dos poderes, sobretudo, e aí o papel dos parlamentos, os parlamentos, o poder legislativo, que é o poder elaborador da lei, propriamente, e de como isso vai ajudar a consolidar um sistema de Estado moderno. Terceiro momento diz respeito à transição das soberanias dinásticas do rei, da família real,
para as soberanias populares, e um autor em especial enfatizou essa questão, chama-se Jean-Jacques Rousseau, e a transição de uma sociedade cristã para uma civilização cristã, uma civilização cristã europeia, basicamente. E Bull, na sua interpretação, vai, obviamente, tocar no tema da ordem internacional, de como esse problema da ordem vai ter as suas reverberações teóricas. E aqui nós resolvemos destacar a forma como o Bull interpreta não só a ordem internacional, como também o sistema, a ordem mundial. Né? Então, o que Bull fala a respeito do assunto? Então, vejamos o que ele diz literalmente. Por ordem internacional, quero referir-me a um padrão de atividade que sustenta os objetivos elementares ou primários da sociedade dos estados ou sociedade internacional. E aqui, Bull enfatiza com muita clareza a ordem internacional como uma ordem entre estados. Né? Isso é importante, uma ordem entre estados, ou seja, aqui é um sistema interestatal, né? Entre os estados constituídos dentro dentro da perspectiva de um sistema internacional. E por ordem, como é que Bull vai entender isso? Ele vai dizer o seguinte: por ordem, entendemos os padrões ou disposições da atividade humana que sustentam os objetivos elementares ou primários da vida social da humanidade, considerado em seu conjunto, né? Ou seja, a ordem mundial diz respeito a toda a humanidade, né? A questão humana, a questão societária, a questão cultural, a questão religiosa, a questão metafísica e, antes de tudo, a questão dos povos, de como os povos vão também ter o seu papel no ordenamento de uma sociedade internacional. Continuando a leitura, a ordem mundial é mais fundamental e primordial do que a ordem internacional. Porque as unidades primárias da grande sociedade formada pelo conjunto da humanidade não são os estados, mas os seres humanos individuais. Elemento permanente e indestrutível, diferentemente dos agrupamentos de qualquer tipo. Hoje são as relações internacionais que estão em foco, mas a questão da ordem mundial surge qualquer que seja a estrutura política ou social do mundo. Tá? Então, aqui, isso, obviamente, é uma perspectiva muito interessante, porque é uma perspectiva que avança em direção ao que nós entendemos hoje como direitos humanos. Aliás, a terceira e última aula aqui do nosso curso, nós enfatizaremos a grande contribuição dada pela escola inglesa para a discussão sobre direitos humanos. Inclusive, é uma discussão muito, muito profunda, muito interessante, que a abordagem da escola inglesa faz a respeito do tema dos direitos humanos. Então, a ênfase, obviamente, é uma ênfase liberal nesse caso. Né? Como os ingleses, né, uma coisa muito comum do mundo inglês, do mundo britânico, é a ênfase no liberalismo. E o liberalismo, entenda-se aqui, no sentido inglês mesmo, uma defesa intransigente do indivíduo. Essa é certamente a grande questão colocada aí pelo liberalismo inglês, né? Autores como John Locke, Adam Smith e David Ricardo vão justamente enfatizar o tema da liberdade individual. E Bull, finalmente, né,
continuando Bull, ele vai enfatizar também alguns padrões clássicos da expansão desse mesmo sistema internacional. Como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar nos seguintes termos, né? No primeiro momento, emergência e consolidação de uma sociedade internacional anárquica na Europa, construída em torno das instituições westfalianas. E aqui, mais uma vez, a ênfase dada a esse sistema westfaliano. Tá? Leia-se aqui: soberania, princípio da não intervenção, territorialidade, balança de poder, a guerra, o direito internacional, a diplomacia. A expansão no sentido de emergência e consolidação de alguns princípios, como o sistema westfaliano. A crítica a essa ideia diz respeito ao fato de que esse é um problema do eurocentrismo. Esse sistema que se coloca como universalmente válido e aceito, ele tem o seu aspecto de contradição, que é um aspecto ligado aqui ao eurocentrismo. E essa é uma grande discussão no âmbito das relações internacionais e em relação, por exemplo, à questão de direitos humanos, que, afinal de contas, em que momento os direitos são importantes do ponto de vista da afirmação da sua localidade, da sua particularidade, até que ponto esse direito tem um valor universal e até que ponto esse universalismo do direito vai ter uma legitimação de fato mundial ou de fato europeia. Esse é o grande problema aqui colocado por uma questão mais crítica a respeito desse assunto. Em segundo momento, a expansão desta sociedade internacional pelo resto do mundo através de poderes econômico e militar, sobretudo pela forma colonial, mas também o encontro com sociedades não ocidentais que não sucumbiram à colonização. E aqui nós temos claramente o problema da imposição de um direito internacional ocidental e a falsa pretensão de universalismo. Tá? E aqui é um dado fundamental da escola inglesa e certamente das escolas que vão estudar a partir da escola inglesa, e aqui eu enfatizo principalmente a abordagem decolonial, que diz respeito ao fato desses grandes impérios do século XVII, XVIII, XIX, ou seja, os impérios que nascem no contexto westfaliano e também no contexto vienense, do sistema, da razão de sistema vienense, que é o imperialismo e a imposição desse imperialismo em relação a nações que serão colonizadas. Não só uma espécie de... não só a colonização stricto sensu, colonização propriamente dita, mas também uma colonização do espírito, uma colonização cultural também. E um ponto crítico a respeito desse assunto diz respeito ao fato de que isso, em muitos contextos, aconteceu de forma bastante impositiva, tá? E, obviamente, isso não tem um valor universal, mas tem um valor em relação àqueles que estão colonizando, àqueles que estão impondo a sua força, a sua autoridade política. Né? E no terceiro momento, é o momento da descolonização. Tá? O aparecimento da ideia de terceiro mundo na condição de igualdade na sociedade internacional global e os seus subsequentes problemas a respeito disso, né? Ou seja, o terceiro mundo, o terceiro mundismo, a forma como isso vai ser trabalhado no âmbito das relações internacionais vai enfatizar o não alinhamento com nenhuma potência,
e a possibilidade desse não alinhamento com um princípio de autodeterminação, de autonomia, antes de tudo. Né? E isso vai enfatizar, claro, a formação do nacionalismo moderno, dos nacionalismos, das guerras de independência, das guerras anticoloniais, e de como o século XX vai, de certa maneira, sobretudo as instituições que sairão da Carta de São Francisco, todas as instituições que sairão dessa Segunda Guerra Mundial, instituições muito mais abertas e receptivas à ideia de independência dos Estados. Então, o século XX e a ideia de terceiro mundo vão enfatizar muito essa questão da independência, justamente dessas nações pobres, dessas nações que passaram por colonialismo, passaram por problemas de intervenção estrangeira na sua soberania, né? E, obviamente, tiveram que enfrentar isso não só do ponto de vista político e militar, mas também do ponto de vista da sua autonomia como nação soberana, como nação independente e como nação não mais colonizada por uma potência estrangeira. Né? Então, esses certamente foram os tópicos mais importantes que nós resolvemos destacar aqui nessa nossa segunda aula a respeito da escola inglesa. E na próxima aula, que é a terceira e última aula, nós vamos enfatizar duas grandes perspectivas da escola inglesa, que é a abordagem do solidarismo e a abordagem do pluralismo. Vamos ver como é que isso é trabalhado pelos autores da escola inglesa e quais são, digamos assim, os grandes méritos dessa abordagem e que certamente são importantes até os dias de hoje. Então, nós ficamos por aqui e até o próximo sábado. Tchau, tchau.